né? Somente para a gente poder pegar toda a parte. Então, basicamente, isso aqui é só a introdução, no local onde eu trabalhei. Aqui é a abordagem que nós vamos assumir, né? Hoje, vamos falar um pouquinho sobre essa condição de abordagem psicomotora, neuropsicomotora, e, obviamente, nós vamos iniciar relembrando aquela pergunta que fizemos na semana passada, né? Por que o cavalo? E, obviamente, vocês falaram com bastante propriedade, né? Quando disseram que o cavalo ele tinha os seus movimentos, ele tinha os movimentos tridimensionais. O cavalo ele é um animal imponente. Então, todas essas características do cavalo puderam ajustar-se às respostas, né, que vocês deram. E, obviamente, a pergunta que eu fiz. E também nós temos a grande questão, que é o elemento motivacional. Então, o elemento motivacional é justamente o principal elemento para trabalharmos não somente na ecoterapia, não, tá? A gente pode utilizar esse elemento motivacional em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas de terapia, seja na área da ortopedia, seja na área da neurologia, seja na área da pediatria, em qualquer área a gente precisa utilizar esse elemento motivacional. O que seria esse elemento motivacional? Qualquer coisa que possa chamar a atenção e dar motivação para a pessoa que está trabalhando e, obviamente, para o paciente que está sendo tratado. E a gente sabe, né, que diferente, né, de um centro, de um ambulatório, né, de uma clínica, o animal, o cavalo, ele é, por si, naturalmente, um elemento motivacional. Ele é altivo, ele é basicamente um animal onde a gente tem aquela vontade de fazer uma montaria, a gente tem a vontade de fazer um carinho, a gente tem a vontade de andar com esse cavalo. Então, isso motiva o paciente e, obviamente, as pessoas que fazem o esporte de montaria a continuar exercendo esse tipo de atividade. Então, basicamente, o cavalo ele vem suprir duas coisas primordiais para o nosso trabalho, que é justamente a associação dos movimentos tridimensionais e, obviamente, a associação dos elementos motivacionais. Né? Fora o animal, temos o meio onde o animal circula, que é o meio mais natural possível, certo? E esse meio natural permite que a gente tenha mais contato, não somente com os sons da própria natureza, mas também um contato um pouco mais livre, né? Mais aberto. Então, o cavalo, por si, ele é motivado, né? O motivo pelo qual nós utilizamos o cavalo é esse. São os aspectos tridimensionais do movimento e os elementos motivacionais que são apresentados por ele. Quando a gente fala de movimento tridimensional, a gente precisa lembrar, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso futuramente com vocês, tá? Não vou me aprofundar nesse tópico com vocês hoje, até porque é um tópico que eu preciso passar com calma para vocês e vocês entenderem. Claro que vocês sabendo quais são os movimentos que o corpo humano faz, vai ficar muito mais fácil. Mas, de forma geral, os movimentos tridimensionais exercidos pelo cavalo, que são transmitidos a quem está fazendo a montaria, é de fato real, porque o cavalo, para iniciar um movimento, ele precisa sair de uma inércia. Para manter esse movimento, né, aí voltar a gerar uma nova inércia, e ao mesmo passo em que ele precisa tocar a pata para mudar, né, a forma de andamento, isso faz com que ele gere uma outra queda de inércia. Então, o tempo todo, o animal está saindo de sua inércia e promovendo também a saída, né, a fuga da inércia do praticante, para frente, para trás, para um lado, para o outro, por exemplo, para cima e para baixo. Então, desse jeito, nós temos como
trabalhar o movimento do corpo humano, graças ao movimento, ao trabalho que o cavalo faz. Então, só o cavalo, basicamente, seria o principal elemento terapêutico ali. Seria o principal terapeuta, né, daquela sessão. Só pelo fato dele fazer os movimentos. Então, de cara, a gente tem aí esses movimentos tridimensionais, inclusive a gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso nas aulas seguintes, tá? Só lembrando a vocês que, se vocês precisarem me interromper, vocês abram o microfone, ok? E questionem qualquer coisa. Se por acaso precisar fazer algum tipo de observação e mandar algum tipo de mensagem pelo chat, vocês... às vezes eu posso não estar vendo, apesar de estar com duas telas na minha frente, e isso me permite ter essa mobilidade. Eu peço que algum colega abra o microfone e, de repente, transmita a pergunta ou até mesmo o pedido de um aluno que tenha escrito alguma coisa durante a aula, por favor, ok? Então, dando início aqui, dando continuidade, essa imagem, ela mostra o quanto que o animal, ao passo, obviamente é uma foto que não gera movimento por enquanto. Eu vou mostrar um vídeo de um cavalo, né? O esqueleto de um cavalo se movendo, e vocês vão observar como funciona, né? Essas transferências de energia de movimento. Então, observe o seguinte: o cavalo, ao passo, né? Ele pode transmitir esse movimento para o ser humano, né, que está na montaria, e observe que o ser humano ele vai basicamente correr atrás dessa queda, né, dessa falta de equilíbrio que é promovida pelos movimentos do cavalo. Afinal de contas, a saída de uma inércia permite que a gente tente buscar novamente esse alinhamento corporal. Então, o tempo todo ele está balançando e a gente está buscando essa recuperação, né? Então, assim, basicamente, trabalhar com a ecoterapia gera alguns benefícios, sim, tá ok? É claro que não somente benefícios, mas os malefícios também vão ser descritos aqui. Então, assim, falando de benefícios neuromotores, aqueles benefícios que tratam apenas da condição motora, né? E, obviamente, neurológica, né, do ponto de vista do movimento, da contração muscular. Então, quando a gente fala dos benefícios, dos benefícios neuromotores, a gente precisa levar em consideração que a melhora do equilíbrio, afinal de contas, para que mantenhamos um equilíbrio, a gente tem que estar o tempo todo contraindo nossas musculaturas para que haja uma estabilidade. O tempo todo nós estamos passando por essa estabilidade, né? Ao passo que nós ganhamos também um ajuste tônico, porque estabilizar o nosso corpo faz com que a nossa musculatura aumente os níveis e a frequência de contração muscular, melhorando e aumentando, assim, né, favorecendo o melhor tônus possível para esse indivíduo, para esse paciente. Então, não somente o equilíbrio, mas também o ajuste tônico, o alinhamento corporal também é um resultado desse benefício neuromotor. Recuperação de equilíbrio, um ajuste tônico, você garante, então, um alinhamento corporal. Lembrando que não é aleatório, não é de qualquer forma. A gente precisa padronizar esse tipo de movimento, a gente precisa vigiar a postura do paciente incessantemente, porque o ajuste tônico ele pode ser de uma forma errada. O alinhamento corporal ele pode estar equivocado. Então, é interessante que a gente vigie os movimentos desse paciente, vigie a postura desse paciente, para que ele possa ter o ajuste tônico mais adequado e o alinhamento também, o alinhamento corporal mais adequado possível. Quando discutimos equilíbrio e o ajuste tônico, a gente volta também a falar sobre uma condição que é chamada de coordenação motora. Eu vou tomar um tempinho de vocês para lembrar um pouquinho também da neurofisiologia, da coordenação motora, falar sobre as tentativas e erros, né, as associações
até um erro, até um acerto. Eu preciso lembrar a vocês como que esse feed forward ele é possível, né? Vou explicar como que o feed forward ele se dá. Lembrando que a coordenação motora ela não é apenas um estímulo que vem de um segmento isolado, ele depende de retorno tanto de uma estrutura do encéfalo, no caso, do sistema nervoso central, como de outras estruturas associadas, tá? Então, a gente precisa lembrar disso. O movimento do cavalo, ele é exacerbado. Então, significa que todo estímulo que ele gerar no paciente vai gerar também um aumento da força muscular. Então, mais uma vez, aí nós temos um benefício neuromotor, que é o aumento da força muscular. Em grande parte das vezes, a gente tem uma hipertrofia da musculatura. Então, fazer um trabalho no cavalo também gera uma hipertrofia, né? Uma melhora de cetônios e uma gradativa resistência muscular, tá? Então, os benefícios neuromotores basicamente são esses. E a gente vai empregar esses benefícios dependendo das condições do paciente. A gente vai aplicar esses benefícios, obviamente, respeitando os limites de um paciente, ok? Então, basicamente, o que eu comentei, uma ilustração do que falei. Obviamente que não é somente com essa foto que você vai ter a resposta, né? A comparação, né, de uma melhora de equilíbrio, mas está aí um exercício que pode ser feito em cima do cavalo. Enquanto o cavalo anda, nós terapeutas estamos sempre próximos do paciente e o paciente pode fazer posições alternadas. Por exemplo, andar, né, montado com uma perna para cada lado, ou andar de costas, né, olhando para a traseira do animal, ou andar de lado, entre outras posições que podem ser possíveis, né? Podem ser possíveis, chega a ser redundante, que são possíveis de ser realizados no cavalo, ok? Então aí nós temos aí um exemplo de melhora de equilíbrio. Galera, eu queria que vocês prestassem atenção nessa imagem. Essa imagem, basicamente, é uma imagem onde nós temos o antes, ok? O durante o atendimento, o tratamento, e o depois. Observem que o antes, o paciente, obviamente, ele se encontra num padrão de cinético, né? Então, esse paciente, ele já tem aí uma quadriplegia de cinética, certo? Com uma flutuação tônica para hipertonia, e não é qualquer cavalo que vai ser que vai auxiliar esse paciente, né, na melhora desse ajuste tônico. A gente vai ter que escolher um cavalo que tenha uma frequência um pouco mais baixa para que a gente consiga ajustar o tônus para menos, não para mais. Então isso a gente vai ver também, né? Então observe que ele está numa posição aonde o reflexo, né, o RTCA, ele é muito aflorado. Isso numa criança de 9 anos de idade, certo? Nós sabemos que o RTCA é um reflexo primitivo, né, do recém-nascido, que vai saindo, que vai sendo menos visível e, obviamente, vai sendo esgotado ao passo das semanas seguintes. Mas isso pode ser uma alteração neurológica e esse RTCA pode permanecer ativo em algumas crianças, principalmente com algum tipo de quadriplegia de cinética, principalmente, né? Então, durante a montaria, e esse paciente, ele era um paciente que necessitava de uma montaria dupla, durante essa montaria, foi necessário uma pessoa para estar montando juntamente com ele, certo? E essa pessoa, o tempo todo, ficou, né, utilizando do seu conhecimento de postura, né, do seu conhecimento anatômico e, obviamente, fisiológico, para conseguir gerar pontos, gerar chaves, né, mecanismos
de controle no paciente, para que o paciente permanecesse na postura mais neutra possível. Não somente o passo do animal, mas fazer atividades, fazer mobilizações nos segmentos do paciente, no tronco do paciente. Isso permite que o paciente ele saia depois da sessão, logo depois da primeira sessão, ele saia e apresente uma manutenção tônica mais próxima do que nós gostaríamos que ele tivesse. Então, vocês podem observar o antes e o depois e perceber que, na primeira imagem, ele consegue manter um padrão de RTCA e ainda consegue fazer uma adução e rotação medial de membros inferiores, né? E isso, obviamente, compromete a estrutura óssea e, obviamente, a articulação do paciente. Uma vez que o paciente ele sai do cavalo e a gente consegue colocar o paciente mais ajustado possível na cadeira de rodas, a gente consegue observar uma melhora desse tônus, né? Os braços um pouco menos tônicos, né? Os membros inferiores com um afastamento adequado entre os joelhos, e isso graças aos mecanismos de abertura de coxa no ensino à montaria do cavalo, dos movimentos fisiológicos desse animal em relação ao nosso corpo, e isso permitiu que ele mantivesse uma postura, um ajuste tônico mais satisfatório, ok? Eu gostaria que vocês entendessem que, mesmo que, né, deixa eu pegar aqui a seta, o cursor, mesmo que o paciente não tivesse, tá, com essa faixa que está segurando aqui embaixo a perna da criança, a gente consegue observar que os joelhos estão afastados. Então, essa faixa não tem força suficiente para manter os joelhos afastados. Então, essa faixa, de fato, não está influenciando na postura do paciente, ok? Aqui o paciente, na foto, estava quase caindo da cadeira, era necessário que ele tivesse algum tipo de fixação, essa fixação ela só estava aqui em cima, e aqui você consegue observar que não existe nem a tensão de extensão de quadril. Isso com uma sessão, tá ok, galera? Então a ecoterapia ela é uma terapia que favorece, que tem sim os seus benefícios comprovados, principalmente cientificamente, tá bom, gente? Então, a qualquer momento, quem precisar, pode me interromper, tá ok? Para falar qualquer coisa. Com relação ao alinhamento corporal, esse alinhamento corporal, ele basicamente tem alguma relação com o ajuste tônico e, obviamente, o ajuste corporal, né? Ajuste postural. O alinhamento corporal, ele permite que o paciente ele esteja não somente adequado na montaria, mas também com uma postura muito mais refinada. O cavalo com o seu movimento e, obviamente, com a prática, né, mesmo guiando o cavalo, o paciente ele precisa ser estimulado a trabalhar esse alinhamento corporal, ok? Coordenação motora. Então, não somente os movimentos que o cavalo faz, as reações do corpo humano em relação a essas transferências de movimento fazem com que as musculaturas tentem responder o mais rápido possível. Então, isso ajuda na coordenação motora. Não longe disso, a gente pode utilizar recursos pedagógicos para fazer com que a coordenação motora seja um pouco mais acelerada, um pouco mais célere, né? Então, uma brincadeira, né, de colocar coisas numa foto, né, uma figura, a brincadeira de tiro-alvo com arco e flecha, brincadeiras onde você tem que, por exemplo, aquele antigo brinquedo, aqui algumas pessoas vão lembrar desse brinquedo, eu tive um brinquedo desse, o pula-pirata, onde você tinha que colocar umas espadinhas no barril, e se o pirata pulasse, a criança ali, no caso, o jogador, ele perdia, a gente transformava isso numa brincadeira lá no centro de ecoterapia. Então, basicamente, qualquer atividade que pudermos trabalhar com o manejo, né, refinado, vai auxiliar na coordenação motora, tanto, né, grossa
jogar uma bola, por exemplo, jogar um queimado, por exemplo, como uma simples brincadeira de tiro-alvo ou até mesmo colocar a espadinha no barril do pirata, né? O famoso pula pirata. Fortalecimento muscular. Então, aqui nessa brincadeira nós temos várias formas de trabalhar esse fortalecimento muscular, como, por exemplo, fazer o paciente ficar de pé no cavalo enquanto ele anda, fazer o paciente ficar de lado no cavalo, fazendo com que ele trabalhe esse abdômen, trabalhando dos dois lados. Afinal de contas, mesmo que o cavalo esteja andando numa direção, o movimento faz com que esse trabalho muscular seja basicamente bilateral. Nós temos aqui o exemplo de uma criança com um atraso motor e aqui uma criança com uma hemiplegia. Então, observe que para uma hemiplegia, a gente precisa trabalhar não somente a condição dos dois lados, mas o tronco também, para um lado e para o outro, favorecendo assim o atraso ou nem permitindo o surgimento de futuras escolioses. E a gente sabe que a hemiplegia ela promove essas escolioses de forma progressiva. Consciência corporal. Quando a gente fala de consciência corporal, a gente está falando de uma situação onde a gente consiga, até de olhos fechados, botar a mão num segmento do nosso corpo. Saber aonde está uma parte do nosso corpo. Se está em cima, se está embaixo, se está do lado, se está do outro lado. Conseguir passar um batom, como é nessa foto. Conseguir fazer um quebra-cabeça de um ser humano, sabendo colocar as peças no lugar. E qual é a relação da ecoterapia, né, na verdade, com esse tipo de benefício? Se a gente trabalha o movimento, isso tem que ser muito bem entendido, a gente, por sinestesia, a gente consegue fazer uma aprendizagem, o paciente consegue receber uma aprendizagem motora. Então, significa dizer que conforme a gente vai gerando movimento no paciente, esse paciente ele vai adquirindo consciência daquelas articulações. O corpo, o sistema nervoso central vai adquirindo consciência de cada segmento, permitindo que dessa forma ele consiga ter uma noção corporal, uma consciência corporal, certo? Assim como também consciência de espaço e tempo, né? Então, andar de cavalo, ainda mais guiando o cavalo, permite que o indivíduo, o paciente, o praticante, ajuste o seu senso, a consciência espaço-temporal. E essa consciência espaço-temporal vai sendo trabalhada não só em cima do cavalo, mas também fora do cavalo. Quando a gente fala de espacial, obviamente, saber andar sem tropeçar, sem esbarrar nas coisas, né? Quando a gente fala de temporal, é saber que existe um início, um meio e um fim. E a própria atividade na ecoterapia permite essa noção, né, essa organização temporal. Porque se você entra na terapia e se for uma criança, a criança ela precisa desenvolver essa noção temporal. O início, ou seja, vamos começar fazendo isso. Agora vamos fazer exatamente esse tipo de atividade. Logo após, nós vamos fazer outra atividade. E agora está na hora de acabarmos a atividade. Vamos elaborar, então, propostas que possam gerar esse início e gerar um final, para que fique bem gravado, bem memorizado para o paciente quando começa, quando que se faz a terapia de fato e quando se termina. Ok? Quase um rito, né? Quase um ritual. Isso a gente pode fazer e deve fazer. E ao passo que a gente vai trabalhando com esse paciente, e a gente vai percebendo que esse paciente ele tem algum déficit na organização espacial ou na organização temporal, a gente pode lançar mão de algum recurso pedagógico para que ele possa entender quais são os dias que ele vai na ecoterapia, por exemplo. Então, de cara, a gente pode observar que essa paciente colocou o cavalo justamente abaixo de uma foto que tem todos os dias da semana.
A foto, não sei se vocês conseguem observar, mas é a foto de uma professora escrevendo no quadro. Então, essa criança, ela vai às aulas, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, mas terça-feira, de tarde, né, obviamente, depois da aula, ela vai para a ecoterapia. Então, ela sabe que toda terça-feira ela está indo lá. É um exemplo, tá, gente? Existem outras formas da gente trabalhar isso, mas é um exemplo. Seguindo aqui um pouquinho mais, motivação. Galera, os pacientes que a gente recebe são pacientes que, de fato, têm alterações, né? Sabe e tem consciência de que eles são diferentes, né, da maioria das crianças ditas normais, né? E isso, de uma forma bem agressiva, altera de forma forte a autoestima. Então, a autoestima dessas crianças tendem a ser baixas, né? Baixa, né? Uma autoestima baixa gera uma autoconfiança mais baixa, que, por sinal, vai gerar algum tipo de mudança na avaliação própria, na autoavaliação. E isso vai interferir, né, progressivamente para uma iniciativa que, por sua vez, vai alterar numa liberdade, né, numa independência, e aí sim ela se afasta da sociedade. Né? Então há um afastamento social, e obviamente não estou falando desse afastamento atual, né, o afastamento por conta dessa doença, desse vírus, mas essa criança acaba se afastando socialmente por conta de problemas que geram uma baixa autoestima nela, uma autoconfiança ínfima, uma autoavaliação errada, entre outras condições. Então, começar um trabalho incentivando, motivando essa criança, sendo lúdica, né? Chamando a atenção para coisas boas, fazendo com que essa criança seja ali o centro das atenções e, ainda por cima, montado em um cavalo, faz com que essa criança ou esse paciente tenha uma perspectiva diferente, um ponto de vista diferenciado. É uma criança que o tempo todo ou está sentado numa cadeira de rodas ou está deitado no leito. Ou é uma criança que tem alguma alteração que não consegue desenvolvimento para conseguir olhar as pessoas de frente. Então, montado em cima de um cavalo, ele já vai se sentir alto, né? Então já vai se sentir um pouco mais altivo, assim como o cavalo de fato, permitindo que ele se considere uma pessoa melhor e uma pessoa com vantagens. Então, a gente garante uma autoestima para esse paciente. Existem outros fatores que a gente precisa acrescentar, né? Sempre, né? Recursos que a gente vai adicionar. E essa pessoa, tendo uma autoestima mais elevada, vai ter uma confiança de realizar as atividades que outrora ela tinha medo de fazer e não fazia porque achava que não ia conseguir. Obviamente que o tempo todo nós estamos utilizando o quê? De feedbacks positivos com essa criança, com esse paciente. E esse paciente começa a se ver de forma diferente, a mudar a sua forma de identificação e, obviamente, de autoavaliação. Nesse correr, de cara, é uma criança que começa a querer fazer as coisas por conta própria. Toma-lhe aí a iniciativa. Ela já toma iniciativas em relação a alguma atividade. Ela vai querer ter um pouquinho mais de independência, né? Associada a uma liberdade. Claro que dentro do limite dessa criança. Mas isso tudo inclui ela mais, deixa ela mais próxima dos amigos, dos familiares, de forma geral. Então, ela se sente inclusa nesse meio social. Então, a motivação, como eu tinha falado anteriormente, é, sem dúvida nenhuma, o ponto de partida, o ponto de ignição para que a gente consiga desenvolver qualquer trabalho em qualquer área com nossos pacientes ou clientes. Ok?
uma pausa rápida, gente, só para eu saber se tem alguém com dificuldade de entrar aqui. Tudo bem. Tá, deixa quieto. Nada sobre... Voltando aqui. Dando continuidade. Agora vamos falar um pouco sobre as indicações, né? Falamos sobre os benefícios. Agora vamos falar sobre patologias que nós vamos encontrar e vamos conseguir trabalhar. São só essas? Não, galera. Olha só, tem uma infinidade de patologias que a gente pode tratar. Assim como também vai ter uma grande quantidade de patologias que serão contraindicadas de forma relativa ou de forma absoluta. Mas, de forma geral, nós podemos falar sobre algumas indicações, como, por exemplo, grande parte do público, né, das crianças, principalmente, dos adolescentes e alguns adultos, vamos falar aí em 60% a 50% do público da ecoterapia é por conta dos pacientes com encefalopatia crônica não progressiva da infância, ok? Ou seja, os antigos, né, os famosos e antigos, né, chamados de PCs, né, os pacientes com paralisia cerebral. Então, pacientes com paralisia cerebral hoje é descartado porque a gente entende e já sabe que ao falar sobre paralisia cerebral, nós estamos apenas fragmentando o cérebro e não o encéfalo de forma geral. Agora, quando nós colocamos aí o encéfalo como o tecido ou o sistema aferido, afeccionado, né, com algum tipo de afecção, nós podemos considerar, então, uma encefalopatia, né? E ela vai ser crônica, obviamente, porque a encefalopatia em si, ela não tem uma cura, né? Então, ela é crônica. Mas ela não é progressiva, porque ela atingiu-se uma área do cérebro, essa área do cérebro, a lesão ou a sequela, ela não progride, e você tem aí essa condição de estabilização das funções neurológicas, né, mínimas possíveis ou máximas possíveis. Nós temos aí os déficits sensoriais, né? E aí, obviamente, nós podemos incluir qualquer tipo de déficit sensorial, como, por exemplo, a acuidade visual, a acuidade auditiva, a acuidade olfativa, a acuidade tátil, e por aí vai, né? Qualquer déficit sensorial pode ser incluso nessa condição. Inclusive, as percepções, né? As condições percepto-cognitivas, mas isso aí vai ficar numa indicação para pacientes com algum tipo de alteração neuropsíquica, como é o caso de um TDAH ou até mesmo um autista. Atraso maturativo, né, o atraso motor, o atraso neurológico, uma criança que nasce com um baixo, né, antigamente era chamado de retardo. Gente, uma pausa rápida, eu acho que eu vou precisar atender esse paciente, vou interromper aqui a gravação, mas eu logo volto, tá ok? Vou ficar por aqui, hein? Só vou interromper a gravação.